Fala pessoal, beleza? Prof. Léo Amorim aqui novamente para poder falar um pouquinho sobre o tema da redação do Enem deste ano, Enem 2024. Tema fundamental, tema muito importante e relevante para a nossa sociedade, né? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E veja, esses desafios eles já começam lá atrás no nosso processo de formação identitário, né? Quando nós temos a independência em 1822, nós estávamos vivendo um regime escravocrata. E aí, consequentemente, essa identidade nacional ela vai ser composta pelos africanos que aqui estavam, mas não é algo a ser considerado por parte do projeto político da época e o projeto cultural também. Basta a gente analisar o romantismo, né? O romantismo como escola literária vai apresentar José de Alencar, com seus romances indianistas, romances urbanos e tudo mais. E dentro do romance indianista, a gente tem a obra Iracema, que é um repertório fantástico para essa redação. Iracema, o José de Alencar vai discutir essa nossa identidade. Mas veja, para o José de Alencar, a identidade é qual? Aquela junção entre o europeu, Martim, e Iracema, indígena, que dá origem a Moacir, o primeiro brasileiro. Mas e o negro? Né? E o negro que estava aqui presente já há muito tempo, ele faz parte dessa identidade nacional, o seu legado está aqui, sua cultura está aqui, mas José de Alencar não leva em consideração, uma vez que, na época, o negro era visto como um objeto comercial. Como colocar um objeto comercial para uma identidade nacional recém-criada, uma nação recém-criada, né? Então, lá no nosso projeto de país, nosso projeto de identidade, esse legado já é desvalorizado. Essa identidade brasileira já não a leva em consideração. Então acho que o primeiro desafio começa aqui, nesse reconhecimento da importância na formação cultural nossa. Depois a gente pode pensar até nas faltas de políticas públicas ou até mesmo em políticas públicas que incentivaram a discriminação desse legado. Então, como a gente pega, por exemplo, a lei de vadiagem lá atrás, a Primeira República, né, onde o samba era proibido, e o samba tem uma origem muito próxima aos ritmos africanos, as rodas de samba, né, as praças do Rio de Janeiro, Tia Sanita, entre outros, né, nomes importantíssimos do samba, que acabavam sendo, esse gênero acabava sendo proibido porque estava relacionado com o processo de vadiagem, né, num país que passava por uma falta de uma democracia racial aqui, né, e na verdade criava se através do carnaval essa identificação, essa ideia de uma democracia racial que não existia no final das contas, né? Então a gente pode pensar muito nessas faltas de políticas públicas. Mas professor, só existe essas faltas de políticas públicas? O governo nunca atuou, né? Nunca fez nada que fosse importante para poder valorizar essa herança? Até que fez. A gente tem, por exemplo, a história da África entrando na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, as obras, né, da literatura africana em língua portuguesa, entre outros. A gente até pode pensar que existe uma política que acaba, né, sendo feita pelo Estado, mas que ela ainda está muito longe do ideal. E aí a gente poderia pensar numa intervenção aí que levasse tudo isso em consideração. Tema muito importante, com muito desdobramento. A gente pode pensar em intolerância religiosa, né? A gente pode pensar em desvalorização de músicas, principalmente o rap, o funk, músicas que estão ligadas à comunidade negra, que estão ligadas a gêneros afro-brasileiros. A gente pode pensar também aqui nesse tema de redação a questão da valorização, né, que nós temos da cultura nos dias de hoje e o quanto que o negro participa dessa cultura nos dias de hoje. Então há muitos desdobramentos. Fato é que o Enem ele trouxe alguma discussão parecida lá atrás com a questão da intolerância religiosa, mas nunca efetivamente no processo de herança, de legado, como a gente vê hoje, né? Como a gente viu na redação de hoje. Então foi muito interessante esse tema. Importantíssimo pensar que nos últimos anos o Enem vem trazendo, né, grupos sociais que estão à margem muitas vezes, né? A gente basta ver a questão da invisibilidade, os povos tradicionais, a mulher no ano passado, né? E faltava ainda colocar essa africanidade, faltava a presença disso. E o Enem fez isso esse ano e ficou muito bom. Um tema que eu digo para todos é um dos melhores temas dos últimos anos do Enem. Gostosíssimo para escrever, muito repertório, muita coisa para usar. Falou? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Espero que tenham arrasado.